Graça e paz, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o momento do nosso devocional Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Se você já está inscrita no canal, eu já quero pedir para você, depois de ver esse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook. E eu quero pedir para você, se você é a primeira vez aqui no canal, amada, nós falamos de Jesus de manhã, de tarde, de noite. E se você tem buscado a palavra do Senhor, ser ministrada na palavra verdadeira, viva e eficaz, e é claro, né? Tudo com base bíblica, se renovar em Cristo, você está no canal certo. Aí você clica aqui nesse símbolo, ele vai dar a oportunidade de você se inscrever no canal, você clica em inscrever-se, ative o sininho das notificações para que todas as notificações sejam entregues a você, todas as vezes que tiver uma publicação nova aqui no canal. Aí você vai receber tudo que eu for publicando, você vai recebendo. E é claro, você não vai perder nenhum conteúdo, mesmo que você não consiga ver na hora, você já tem ciência de que há conteúdo novo no canal. E depois de ver esse vídeo, dá um like, compartilha, faça parte da comunidade de mulheres que buscam a presença de Deus, que buscam se aprimorar na palavra do Senhor e conhecer cada vez mais o Santo dos Santos, o nosso Criador. Glória a Deus. E agora, nosso momento de reflexão da palavra, receber do Senhor orientação. E antes de mais nada, eu sempre peço ao Senhor direção. E eu convido você para fazer isso comigo. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e glorificamos o Teu nome santo. Porque, Senhor, sem a Tua orientação nós nada somos e nem nada podemos fazer. E diante da Tua presença eu peço agora que eu seja anulada, que o Senhor cresça e que a palavra ministrada nesta tarde tenha o efeito que o Senhor deseja, que alcance os corações da forma como o Senhor deseja alcançar e que haja salvação, que haja avivamento e libertação no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir um glória a Deus daí? Glória a Deus daqui. Amém? Olha só, amadas. Essa semana a gente está falando sobre a semana do Halloween, né? Que aí nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é um mês que muitas pessoas comemoram, né? A festa do Halloween. E nós vemos muitas mensagens com o intuito de informar, né, as pessoas do verdadeiro significado dessa data e com o intuito de conscientizar os cristãos, né, de que nem tudo que é normal realmente é normal, né, que nós temos que parar de normalizar tudo e também nos conscientizar de que ser cristão não é uma moda, é um posicionamento. A partir do momento em que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar, né? O nosso modo de vida tem que indicar essa palavra que nós carregamos conosco, que nós tanto aí expressamos para que as pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. E nós encontramos, né, na Bíblia, são diversas passagens que falam, não estou me referindo agora somente a Halloween, mas eu estou me referindo a tudo que é novo nesse mundo, a todas as novidades que o mundo vem lançando. Cada dia é uma coisa diferente. Cada dia é uma modinha, cada dia é uma tendência, mas enfim. O cristão de verdade, ele não é uma modinha, ele não é uma tendência. Jesus Cristo não é uma tendência. Jesus Cristo é uma verdade que não muda, que não sofre variação desde que o mundo é mundo. As variações e as mudanças que são colocadas e faladas, pronunciadas e muitas vezes inseridas, é feita pelo homem. Porque o Senhor, ele não mudou em nada, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Isso é fato e verdade. Se você viver a sua vida à luz da Bíblia, você vai entender que a palavra do Senhor, do início ao fim, ela se renova constantemente e ela tem o intuito de trazer para você novidade de vida, novidade de espírito na presença daquele que é o nosso Criador, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, amada, vá lá para o livro Evangelho de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abre em 1 João, capítulo 2. Se você não estiver, não se preocupe, eu vou ler aqui para você. Mas eu já vou alertar você, como eu venho fazendo em todos os vídeos, que você adquira o hábito.
Eu não quero que você seja uma mulher que conheça a Bíblia só porque você me ouve falar. Olha, eu fico muito lisonjeada se você falar, pastora Luana, tem sido bênção e tal. Eu agradeço e glorifico a Deus, porque esse é o sentido do trabalho que eu faço aqui. É levar até você a palavra do Senhor sem ficar variando em nada. A palavra que vem da Bíblia. Só que você tem que espiritualmente andar com as suas próprias pernas e adquirir o conhecimento que Deus derrama sobre a minha vida, que também pode ser derramado sobre a sua, desde que você busque, desde que você esteja na presença do Senhor, desde que você viva os princípios que Deus estabelecer. E você, conhecendo a palavra do Senhor, a Bíblia, você vai saber quais são. Quando você conhece, quando você busca, você nunca vai ficar na dúvida e aceitar aquilo que te apresenta, mas você vai entender o que o Senhor traz para você através da palavra, através da mesma palavra em um outro dia. E quando algo for lhe apresentado dizendo que é de Deus e não for, o próprio Espírito Santo de Deus testificará a verdade ou não através daquelas palavras. Mas pastora, como o Espírito Santo vai testificar isso para mim? A intimidade, a comunhão que você adquire nas leituras, na busca, tudo isso contribui para o seu discernimento de espírito, o que é muito importante em um homem e uma mulher de Deus. Porque, como eu disse aqui, ser cristão não é moda, não é tendência, é posicionamento. Vamos à leitura, então? Olha só. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra que eu comecei o vídeo falando para você que o nosso Deus, ele é o mesmo, desde o início de tudo. Ele não mudou, ele não sofreu variação, ele não foi alterado. Ele é perfeito, ele é quem ele é, desde sempre. Todas as alterações, todas as modificações que você ouviu, sempre saiu da boca do homem. E sempre foi um acho, porque na verdade a palavra do Senhor, ela não faz curva, ela é perfeita. E quando, através dessa palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo João fala, não amem o mundo e nem o que nele há, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está querendo simplesmente dizer o seguinte, muitas coisas serão concedidas a todos nós. E nós que buscamos a presença de Deus e que temos uma vida com o Senhor, temos acesso a tudo do bom e do melhor dessa terra. Só que nós não devemos nos deixar dominar por essas coisas. A partir do momento em que você se deixa dominar por aquilo que muitas vezes até foi entregue de Deus para você, passa a ser um transtorno espiritual na sua vida. Quando você troca as prioridades em Deus por prioridades físicas, por prioridades, por bens, por prioridades do mundo, aquilo já não provém mais de Deus, porque não é o bem em si, mas a intenção do coração. Muitas vezes, e algumas pregações aqui, eu já disse, eu até citei um exemplo de uma vez que eu ouvi o meu bispo falando sobre a condição da pessoa que está na graça de Deus transformar aquilo em desgraça. É pesado de ouvir, mas é muito verdadeiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor concede tudo aquilo que nós pedimos, confiando que nós vamos ter o discernimento, o entendimento para poder fazer o melhor aproveitamento daquela situação, daquele bem, daquilo que nós tanto queríamos adquirir. E aí nós entramos numa zona de conforto mundana que vai nos distanciando de Deus e nos aproximando do que é material. Porque quando você está naquela zona de conforto, falsa zona de conforto, né? Que é física, mas não espiritual, você tem uma tendência gravíssima de continuar recorrendo àquilo que é simplesmente material, esquecendo do mais importante, que é espiritual. Que é a sua comunhão, que é a sua vida com Cristo. Hoje nós temos aí à nossa disposição
muitas coisas mesmo. E cada vez mais surgem tendências, surgem coisas para nossa comodidade, para o nosso conforto. E é com aquela desculpa de que o Senhor é dono de todo ouro e toda prata, e eu também tenho que ser participante nessa vida confortável. Mas o fato de eu não ser rica não significa que eu não tenho uma vida confortável. É que o ser humano, quanto mais ele tem e quanto mais ele almeja, mais ele vê acontecendo no mundo, mais ele quer. A verdade é que aquilo que você se submete acaba se tornando o seu senhor. E você foi criada não para se submeter às coisas desse mundo, mas para ter acesso a elas e submetê-las às suas necessidades, ao seu conforto, e não se submeter a essas coisas para ficar escrava dessa situação. É muito bom a gente ter uma vida confortável. E a gente deseja ter uma vida confortável. Hoje eu desejo ter uma casa, uma casinha branca, de varanda, com um sofazinho e tal, uma coisa simples, porque eu não tenho. Aí quando eu alcanço, eu já quero um palacete, eu já quero isso, eu já quero aquilo. E a verdade é que quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais ela pede, porque a nossa carne, ela é insaciável. Nós temos que estar muito atentos aos sinais que nós mesmos emitimos. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos alcançar. As prioridades que nós vamos colocando na nossa vida. Nós nunca devemos substituir a priori, que é o Senhor Jesus, por nada que seja dessa terra. Aliás, por absolutamente nada. O Senhor é a nossa prioridade. O Senhor, não estou aqui fazendo apologia e nem dizendo que quem é cristão não tem que ter uma boa casa, um bom carro, não. Pelo contrário, nós temos que ter. Mas nós temos que ter, acima de todas as coisas, o discernimento de que todas essas coisas que nos é dado, não é para que nós venhamos nos submeter e fazer disso o nosso objetivo de vida. É algo para nos servir, é algo para nos trazer prazeres momentâneos, porque tudo nessa terra é passageiro. O que fica para sempre é a comunhão que nós adquirimos com o Espírito Santo de Deus, é a comunhão que nós teremos com o Senhor Jesus Cristo, é a comunhão que nós teremos com Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor e nos submetemos apenas a Ele. Todas as coisas desse mundo são carnais e são passageiras. Elas devem ser sujeitas a nós. Nós devemos comandar e não sermos dominados por desejos, vontades, não. Mas o que tem acontecido é que, disfarçado de conforto, de ter o melhor dessa terra, muitas pessoas têm se submetido a situações que afastam elas do real propósito que o Senhor tem colocado em seus caminhos, para que elas possam viver do conforto que elas tanto almejam. O problema é que esse conforto, ele é ilimitado, porque quanto mais você tem, mais você vai querer ter. Porque a partir do momento em que as suas prioridades são invertidas, o espiritual passa a não ser mais importante e você vai se submetendo aos poucos às coisas normais dessa terra. E aí, como é que fica a sua comunhão com Deus? Ela já não tem mais tanto espaço. Você se esquece dos compromissos cristãos que você tinha com você mesmo e acaba fazendo o que dá, quando dá, da maneira que dá. Ou seja, tendo uma vida cristã ou espiritual que está no cenário do relaxadamente. Ou, para não dizer essa palavra, porque você pode ficar ofendida, você vai ter uma vida espiritual mecânica, o que não traz para você unção e nem comunhão com Deus. Porque com o Senhor não é no automático, com o Senhor é no espírito. Porque as coisas da carne, elas devem ficar nos lugares que elas pertencem. O que é espiritual deve prevalecer. E nós temos que acender, sabe, a luz vermelha quanto a isso. Porque essa questão de normalizar tudo, essa questão de aderir às modas, às tendências, tem feito com que as pessoas comecem a colocar os seus prazeres no mundo acima da comunhão com Deus.
Tem buscado mais abastecer os seus lares de conforto, luxos, coisas que muitas vezes as pessoas acabam nem utilizando, nem fazendo uso, excesso de compras, de roupas, excessos de sapatos, de acessórios, de coisas que nem fazem parte muitas vezes do que você realmente precisa. Muitas pessoas adquirindo coisas que sequer foram tocadas por elas, simplesmente porque olham, eu quero isso, e corre atrás, trabalha por gasta o seu tempo, é aquela questão de correr atrás do vento, querendo alcançar e conquistar patrimônios que muitas vezes acabam ficando intocados, e detalhes, quando a pessoa se vai ainda, gera briga entre os que ficam como herdeiros. Pessoas começam a brigar por heranças, por coisas que nem se deram ao trabalho de conquistar ou de construir. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde realmente o princípio das dores já se iniciou e as pessoas ficam esperando o grande evento apocalíptico. Mas a verdade é que o início das dores já se iniciou há muito tempo. O amor de muitos está se esfriando e as pessoas estão se desviando do real propósito ao qual Deus os direcionou para que cumprisse. Então hoje o Senhor nos traz essa palavra para que nós venhamos realmente ficar alertas sobre como temos nos posicionado diante das nossas vontades, das coisas que nós desejamos e que nós brigamos tanto para adquirir nessa terra, sabendo e tendo a certeza de que quando nós partimos daqui, nada levaremos. Até aquele que se diz ateu sabe que dessa terra não se leva nada. Você pode ter muitas posses, muitos bens, muitas roupas, muitos carros, casas, propriedades, mas quando você for recolhida pelo Senhor, você não levará absolutamente nada. Então, nós temos que simplesmente nos colocar à dispensação de Deus, a permanecermos firmes, a permanecermos inabaláveis na presença do Senhor, a buscar manter o espírito alimentado daquilo que pode, em nome de Jesus, nos livrar dessa insistência do mundo em fazer parte de toda moda, de toda tendência, sermos cristãos e cristãs de verdade. E quando eu falo isso, não é ter um encargo, não é ser um pastor, não é ser um bispo, não é ser um obreiro na igreja, não. Porque Cristo, quando esteve sobre a terra, ele não ele não veio falar de religião e nem de encargos ministeriais. Ele veio falar de Deus. E o cristão de verdade, ele se posiciona, ele não acompanha as tendências e nem a modinha, porque ele sabe que tudo que é modinha, que é tendência, faz parte desse mundo e que rapidamente será passageiro. Mas aquilo que nós alcançarmos em Deus será perpétuo. Glória a Deus, que você tenha recebido daí, eu recebi daqui, que o Senhor tenha alcançado a sua vida e que você possa passar essa mensagem a outras pessoas. Porque não somente nós vamos entrando na onda, né? Muitas vezes quando a gente acorda, a gente tá, poxa, eu não preciso disso, para que eu vou ficar acumulando esses bens, para que eu vou comprar essas coisas? Eu não preciso de nada disso. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Tem pessoas que perdem dias e dias, não convivem com família, não fazem passeios, somente trabalhando, acumulando fortunas, guardando dinheiro na conta, sem ter certeza de que amanhã estará aqui para usufruir. Será que é realmente tão sábio? Eu não estou aqui criticando aquelas pessoas que fazem seus investimentos, que poupam, não. Nós temos que planejar, temos que projetar um futuro, que é um futuro na presença de Deus, que com certeza será abençoado. Nós temos que nos esforçar para isso. Eu sou adepta, eu acho que o esforço é válido e o Senhor reconhece, desde que não seja a prioridade máxima, porque acima de todas essas coisas está o nosso Deus. E uma pessoa que é orientada em Deus de verdade, ela dá valor realmente àquilo que é valioso de verdade e não que é tendência mundana. Glória a Deus. Olha só, eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida, que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Vou levar comigo essa mensagem e peço que você faça a mesma coisa. Porque nós somos facilmente atraídos pelas facilidades e pelas
coisas grandiosas e confortáveis que a cada dia aparecem. Todo dia tem uma coisa nova, uma novidade aí de coisas materiais para que nós venhamos adquirir. Mas nós nunca devemos deixar que essas coisas venham nos dominar, ou que o desejo de ter essas coisas seja acima do desejo de se manter firme na presença de Deus. Nós não podemos trocar, né, as nossas prioridades e o valor